Muitas águas passaram pela aldeia São João, que logo foi batizada com o nome de Santo Amaro, imagem no rio encontrada pelas mãos de um cristão. As roupas bem lavadas na brancura luziam e flamulavam ao vento embaixo do céu anil, na mão negra escrava, trazida para o Brasil. Este é um cordel que conta a história de Lauro de Freitas. E hoje, aproveitando também, fazendo como introdução a leitura desse cordel, nós vamos falar um pouco sobre a história de Lauro de Freitas. O meu nome é Aloísio Lisboa, eu sou poeta e cordelista, então vamos lá ouvir um pouco sobre um fragmento da nossa história. Após o descobrimento do Brasil, com a chegada dos jesuítas, era costume dos jesuítas fazerem missões a pé, em lombo de burro, pelas trilhas, por dentro da mata, enfrentavam índios, para assim poderem chegar a algum local onde fosse viável montar uma comunidade, uma vila, um vilarejo, etc. E quando eles chegavam nesses locais, não somente com essa finalidade, mas também com a finalidade de catequizar os índios, eram missões evangélicas, eles procuravam o local mais alto da região e lá fincavam uma cruz, um cruzeiro. Fizeram isso também aqui na nossa cidade, em Lauro de Freitas, que é exatamente aquele cruzeiro, aquela cruz que está fincada em frente à nossa igreja matriz. Quem passa pela igreja matriz de Lauro de Freitas vê aquela cruz. Aquela cruz foram os jesuítas que colocaram. De vez em quando, de tempo em tempo, ela precisa de restauração, mas ela é recolocada no mesmo local. Bom, daí surgiu a Vila de São João. A Vila de São João, posteriormente, deu lugar ao nome à cidade de Santo Amaro de Ipitanga. Santo Amaro de Ipitanga foi uma imagem que foi encontrada no rio Ipitanga pelos pescadores. Naquela época o rio Ipitanga era navegável, por aqui passavam pequenas embarcações carregadas de farinha, carregadas de cana, de açúcar, porque Lauro de Freitas na época era um grande produtor de açúcar e de farinha. Nossas terras eram uma área geográfica de aproximadamente 250 quilômetros quadrados. Porém, essa área geográfica foi reduzida para mais ou menos 54 quilômetros quadrados, devido ao Garcia Dávila, o proprietário da Casa da Torre, que tomou uma grande parte do nosso território. E também uma outra pequena parte foi tomada pelo Estado da Bahia, pelo governo, pela Prefeitura de Salvador. Lauro de Freitas chegava quase a Itapuã, Estrada Velha do aeroporto, parte da Estrada do Cia, mas essa área foi tomada, tá bom? Tanto que o aeroporto era Aeroporto 2 de Julho e depois mudou o nome para o Eduardo Magalhães, o nome atual, mas esse aeroporto era Aeroporto Internacional de Lauro de Freitas e não de Salvador. Porém, é triste esse relato, mas não nos pertence mais. Bem, com o achado desta imagem, então passou a ser chamado a cidade de Santo Amaro de Ipitanga. Aqui no local da matriz foi construída uma capela, posteriormente construído a igreja. Depois, por questões políticas, foi mudado mais uma vez o nome da cidade em homenagem a um político que era candidato a governador da Bahia, Lauro de Freitas. Ele morreu em um acidente aéreo e em homenagem dele colocou-se o nome agora Lauro de Freitas. Porém, existe um movimento grande aqui na nossa cidade
para que volte o nome a ser chamado Santo Amaro de Ipitanga, que inclusive é o nosso padroeiro. E assim finaliza um fragmento, uma pequena história da nossa cidade. Os rios mais importantes que nós temos é o Rio Joanes e o Rio Ipitanga, hoje no estado em que se encontra, não mais navegável e um tanto poluído. Havia também alguns riachos, dentre eles o Rio Sapato, que ainda existe, ainda está ativo, alguns córregos que com a evolução foi perdendo o leito, né, com o crescimento da cidade, e deixaram de existir. Então, Lauro de Freitas hoje é uma cidade próspera, bonita, bela, tá? E temos alguns pontos turísticos, temos uma cultura muito grande, muito funcional na nossa cidade, muitas festas, o ano todo é recheado de festas, festas religiosas por parte do cristianismo, por parte também do candomblé, das religiões de matrizes africanas, e assim vamos em frente. Então, como falei, volto a repetir, esse é apenas um fragmento da nossa história, desde o início até os dias atuais. Porém, existem muitas coisas que se pode falar de Lauro de Freitas. Fica então para uma outra oportunidade.